Meu caro amigo, eu procuro uma palavra que descreva esse conjunto de sensações que eu tenho ao lidar nesse primeiro momento, nessa primeira jornada de leitura, referente ao livro Torto Arado. Essa palavra não é surpreso, não é deslumbrado, não é também de identidade, porque eu fui criado em duas metrópoles e a menor cidade que eu morei na minha vida foi Ribeirão Preto, em São Paulo, que tem por volta de 600 mil habitantes, e nada tem a ver essas cidades com a realidade rural do início do século XX, numa cidade do interior da Bahia, né? E eu estou procurando esse conjunto de sensações nessa início de jornada de leitura. É uma jornada de leitura que, se fosse há 2 dias, 3 dias atrás, ela ia se debruçar sobre questões estéticas, como a primeira cena é muito interessante, metaforicamente, tem estilo, remete a coisas que são até, eu diria, atávicas, né, do ser humano, mas que, como depois um pouco a expectativa do desenvolvimento estético ali da narração, ele acaba num nível que me parece um pouco mais baixo ali da primeira cena, mas ao continuar a jornada, né, para além das questões estéticas, eu tento aqui, vou procurar fazer uma coisa que seja muito menos lógica, muito menos organizada e tal, e reflita um pouco mais. É um Brasil profundo mesmo, que a gente é legado, né, por esse autor que é formado em geografia, mas que se mostra um grande conhecedor de cultura quilombola, de crenças ligadas a comunidades ancestrais no Brasil, que fala de encantados, que fala do gerê, que fala de crenças que são próprias do candomblé ou da umbanda, né? Contadas por uma história de basicamente por duas narradoras, duas irmãs, né? E como isso leva um Brasil a uma identidade, porque parte da minha família ela vem do interior e vem de um Brasil profundo, e apesar da minha família não ser uma família com essas raízes de religiões africanas, né? Eu consigo me identificar com uma série de relações culturais ou de vizinhança ou parentesco, né, com essas raízes que são contadas a um fato que, em tese, teria acontecido há aproximadamente um século atrás, né? E como conta uma história que tem conflitos, inclusive conflitos sociais, mas sem fazer aquela narrativa típica, né, da classe social, dos tipos de embate que tem de classes sociais no campo, da forma tradicional de lidar com a propriedade da terra, os possuídos e os despossuídos, os que exercem o direito e os que não têm o direito, os que procuram esse direito. Mas essas coisas, para mim, surgiram como coisas que importantes de serem articuladas, mas que até na metade do livro elas não cumprem uma coisa mais importante, que é essa percepção cultural, esse olhar que tem desses seres humanos negros, né, descendentes de escravos brasileiros, né, e como se molda a cultura do fazer, da relação homem-mulher, da relação com o sexo, com a relação conjugal, da relação que tem do conflito entre pais e filhos, né, entre gerações anteriores e gerações posteriores, a ansiedade, os anseios, digo melhor, né, do que a nova geração tem, menos enraigada, menos devedora, né, com essas relações da terra, esse recurso de alguém que perde a capacidade de falar, com alguém que expressa essa capacidade de falar, com duas narradoras que se entrelaçam e vão contando a relação que tem com seus pais, com os capatazes, com os donos de terra, com o lidar no trabalho, com o saber fazer. Não é só um saber fazer laboral, mas que é um saber de crenças, né? E como isso vai constituindo, na verdade, é,
o contexto onde viviam essas pessoas, né? Uma narrativa que leva de fato ao Brasil profundo, e que levar ao Brasil profundo com essa arte é de fato algo digno a ser notado literariamente. Eu já vi e fui levado a leituras, ora para o nosso grupo de leitura coletiva, ora por vontade própria, né? Alguns livros que ganharam prêmios A e B, né? E às vezes me parece que ganharam muito mais pela bandeira com que levantaram do que propriamente pela arte com que fizeram isto, né? E não é essa sensação que eu tenho agora ao ler Torto Arado nessa primeira jornada. Eu diria que ele acaba alterando a minha própria percepção sobre várias coisas. Eu, particularmente, que agora passo a ensinar um grupo de estudantes ligados à agronomia, e vários deles vêm da área rural, né? Eu, na verdade, esse conjunto de acontecimentos, tanto semestrais em duas disciplinas ligadas à agronomia, né, de uma universidade pública, e ao mesmo tempo, ao ler esse livro, eles vão conformando um cenário que me parece muito interessante e surpreende pelas relações que tem em mim, né? Eu diria que não diria o tipo da narrativa, mas eu chego a ficar surpreso como ela vai moldando um ambiente que muda a minha própria percepção como leitor. Não sou uma pessoa que nunca botou o pé numa área rural, que não viveu por algum tempo, mas que conviveu, por exemplo, com pessoas negras do recôncavo baiano, do sertão da Bahia, né? Mas elas agregam essa coisa do livro, essa percepção do livro, ela traz um olhar que eu acho que vale a pena ser notado, e só por isso a leitura já vale a pena. Como eu disse, iria me referir a coisas estilísticas, né? Talvez mais no início do livro, mas agora estamos na metade, como a descrição dos vários personagens que surgem, né? As duas irmãs, uma que tem cedo ganha uma impossibilidade de falar, e a outra que se expressa por ela, pela relação do personagem do pai, como ele é relatado, um homem de saber, um homem de liderança comunitária, e pela própria mãe, mas especialmente pela avó, né, com o papel e a ascendência que a avó tinha, da função social que a avó tinha, e como ela mesma se sentia útil a exercer essa função social, as relações que tem de propriedade com jovens, né, que pretendem se desgarrar das amarras que vieram da primeira geração que saiu da escravidão. Muito interessante, muito merecida essa premiação, e que grande prazer de poder estar em contato com esse livro, né? A gente veio de uma leitura anterior, que era o ensaio sobre a cegueira, que é de um cara, né, totalmente ateu, né, e cuja a questão religiosa não tem uma centralidade. Eu diria que a questão religiosa aqui não é o centro da narrativa, mas é um elemento muito importante, né? Que é seguida de dois livros anteriores do nosso grupo de leitura coletiva, que é um livro da Patrícia Pilar, que trata sobre questão religiosa, que é alguém que ouve vozes, né, no Nordeste do Ceará, e agora a gente vê alguém que está no Nordeste, mas na Bahia, numa época bem anterior ao relato dos dois livros anteriores, e é um prazer ter em contato com isso, né? Vou fazer aqui em forma de vídeo vertical essa narrativa, talvez eu tenha 2 ou 3 momentos, e a gente não tem aquela resenha fechando o negócio todo, a gente fica aqui com o registro na nossa jornada de leitura, né? Mas estou muito contente de ter contato com um livro dessa natureza, com essa narrativa, muito rico de fato.